estava emprestado até o final da Libertadores, vai embora, e ficou sempre aquela coisa, um dia ele vai voltar, um dia ele vai voltar. Você, não sei se você manteve mínimo contato com ele nesse período, você acreditava que ele fosse voltar ao São Paulo? Ou você achava que era mais aquela história, puta, foi tão bem aqui, fica aquele sonho distante e tudo mais? Você achou que isso seria Eu acreditava possível? e te digo porque, por algumas coisas que aconteceram depois que ele saiu. A gente continuou falando, uma relação profissional, e o Caleri me chamava sempre para perguntar onde ia passar o jogo do São Paulo. Isso de madrugada, quando era na Espanha, lá de madrugada com jogos mais tarde, ele pedia link para assistir o jogo. Falava, olha, quero assistir o jogo de São Paulo, tem algum link, como é que eu posso ver, quanto foi, como tá a diretoria. Então, ele sempre, eu não sei se ele fez isso, ele deve ter feito isso com as outras contatos que ele tinha do clube, evidentemente. Ele tinha um respeito, eu lembro que ele tinha um respeito muito grande pelo Leco, por conta de um gesto que o Leco fez com ele quando morreu o amigo dele. Lembra que ele estava jogando e ele ficou sabendo essa notícia e o São Paulo o dispensou para ele poder acompanhar o funeral do amigo. Aquilo marcou muito ele. Ele se sentiu acolhido naquele momento difícil. Então não sei se ele se comunicava, mas assim, direto ele mandava mensagem perguntando a situação, querendo ver os jogos, quero ver esse jogo. E ele falava de acompanhar mesmo. Então ele sempre acompanhou. Inclusive no momento em que rumores saíram de que ele poderia jogar no Palmeiras, teve essa conversa, acho que em algum momento, noticiário de que ele poderia ir para lá. E ele me pediu uma indicação de que ele queria falar para dar uma entrevista. Eu já tinha saído da cobertura do dia a dia. Eu já estava fazendo os conteúdos da FCDS, da Comebol, e ele pediu para uma indicação de alguém que ele poderia dar uma entrevista porque ele queria se pronunciar, porque ele queria dizer que aquilo não era o caso, que ele tinha o foco do São Paulo. Então eu acho que sempre ficou, ele sempre alimentou essa questão, ele sempre regou a questão de ele voltar um dia, eu acho. Por isso, por interesse, por estar querendo ficar próximo do clube sempre. Então acho que sempre foi uma intenção. Que ele é o maior ídolo, assim, esse time do São Paulo aí, campeão da Copa do Brasil, sei lá o que vai acontecer daqui pra frente com esse time, mas essa fase aí do São Paulo, que é a fase meio pós-fila, você acha que ele é o principal cara? Ou tem o Lucas, né, na jogada? É difícil dizer. Porque talvez seja para alguns. É que a questão da idolatria e é muito pessoal, né? É muito pessoal para cada um. Porque o Caleri tem essa questão de ter voltado para jogar depois de uma primeira passagem muito boa, que deixou o torcedor animado para quando ele vai voltar. E esse respeito que ele sempre mostrou pelo clube, isso contagia. Mas você, por exemplo, tem um Nestor que é cria de Cotia. E um cara que, pro São Paulo, pro torcedor do São Paulo, mexe muito. Aí faz o gol do título. E ele tem uma trajetória de superação, né? Porque recebia críticas, e aí, momento tal, aí o cara faz aquele gol que é muito emblemático. Tem o Luciano, que tem um quê meio de Luiz Fabiano, né? É odiado de uma forma, bad boy e tal, mas também é muito decisivo, participa ali. Eu acho que é difícil dizer, mas tá entre os... Para você, quem que é o os símbolo dessa conquista, então, da Copa do Brasil? Não tem um só. Não tem um acho só? Que não tem. Acho que foi uma conquista... Bem do coletivo. Bem plural, assim. Por isso, tem o Arboleda, que é um jogador que o São Paulo traz, que aqui ninguém conhecia quando vem, e ele fica aí uns anos, e é um zagueiro que tecnicamente se agiganta. Aí tem um ao lado dele, outro de Cotia, que é um moleque de um potencial absurdo, com 21 anos, que logo depois está vendido para um clube gigante. Aí você tem a mudança de trajetória na carreira do Alisson, que foi a grande sacada, talvez, do trabalho do Dorival nesse período. Mudar um jogador que sempre, na minha visão, eu sempre gostei dele. Né, já tive discussões com colegas, um colega que é torcedor do Grêmio, que sempre, não é possível. Você chegou a pegar ele no Santos, não? Não, no Santos não. Tá. Não é possível que você tenha... A explicação que você tá falando de outro jogador. Então, mas é outro jogador. É outro jogador. Então, ele sempre foi, eu acho que ali,
nota 6,5, Isso. 7, para um E vi- jogador que tá 7, mas que volta e meia, com muita frequência, Isso. tá 8,5. É um jogo, jogador- que hoje parte do 7. Exatamente. Muitas vezes Aquelas ele notas não- do lance que a gente dá. As notas do lance, Parte as do fases, sete. isso aí dava Parte um do problema, essas notas, meu Deus do céu. Muitas vezes tem sido o melhor jogador do time. O O Rato. Na conquista, o Maurício tá lembrando do Rato. Do sim. gol do Rato. Gol do Rato. Sim, eu acho que a conquista da Copa do Brasil ela teve os capítulos, mas pra mim o mentor é o Dorival, que era quem sabia, organizou eu não ia nem mas falar, é eu evidente. sabia. E, ó, sabia. Quem ó, eu não vou inventou- ter que botar quem um inven- juiz de boxe entre vocês. Quem hoje, né? inventou o Alisson como volante foi o Dorival, como o Marcito falou, o grande legado. Mas assim, o São Paulo tem 2 jogadores. Aí tá. Você falando da idolatria atual, o São Paulo tem 2 jogadores que nunca foram criticados pela torcida. O Lucas e o Caleri. Nunca, em nenhum momento. Isso é raro. É verdade. Isso é Que é O verdade. Luciano diferente já diferente teve, do Luciano. o Nestor já teve, o Arboleda já teve. teve. Então, Alisson. isso é muito... Não é comum. O São Paulo tem 2 jogadores assim preciosos, tem um respaldo do torcedor muito grande. E acho que pela maneira como encaram a sério o clube o tempo todo. Né? De fato, e não pegaram, sobretudo o Caleri, não pegou só fase boa. Agora, tem uma coisa do Caleri, voltando um pouco ao jogo de domingo, que também, para mim, tem chamado muito atenção. Ele tem jogado naquele limite da competição. Hoje ele é o capitão principal, né, do Zubeldia. E no confronto, até o limite da expulsão do adversário, nunca na expulsão dele. Por que o Caleri não reagiu? Porque ele não é burro. Não é burro. E o cara tá pendurado. Se ele reage minimamente, toma um cartão, ele tá fora do próximo jogo. Por que ele não reagiu com o Abel Ferreira? Porque ele não é burro. Por que ele não reagiu com... Porque ele não é burro. Não, ele foi maravilhoso contra o Abel, Aliás, ele é um inclusive. jogador que talvez, Márcio, eu acho que é a minha concepção. Ele não é um primor de jogador, tecnicamente falando, mas ele é muito inteligente. Isso faz uma diferença no futebol muito grande. Né? Além de ser um jogador competitivo, ele é muito inteligente. O que ele tirou de jogador? Expulsão do Vitória, Caleri. Expulsão do... qual o jogo recente? Atlético Goianiense. Atlético Goianiense foi o Luciano. Luciano, Né? verdade. O Marlon do Cruzeiro, não foi nele? Marlon do Marlon do Falta Cruzeiro. Falta nele. Marlon do Cruzeiro, carrinho nele. Tudo jogo enroscado. E acho que isso é uma... é uma evolução até para um jogador que ele é atacante, marca tanto. E todo zagueiro que a gente... Murilo do Palmeiras, qual é o pior atacante que você pegar? Caleri. Fulano, qual é o pior atacante que você pegar? Caleri. E acho que ele tem essa... Além de tudo, ele tem essa sacada que falta o Luciano, que é um pouco a inversão dessa... Vai muito ao Parênteses. encontro de uma frase que o Bausa, na época, 2016, Bastoni. que era o treinador desse time do Caleri, que chegou à semifinal da Libertadores, falava sobre ele. Porque houve um período do Caleri, não sei se vocês lembram, que ele ficou um tempo sem fazer gol. Isso. Acho que uns 10 Isso, jogos. Teve uma seca naquele período e o Bausa mantendo ele. E uma das justificativas dele, eu acho que é definitiva, o Caleri machuca muito a defesa adversária. Isso, é perfeito. Machuca muito, porque ele tem uma entrega e o jogo de corpo dele, ele é forte, embora não seja aquele, né, do biotipo mais, não um Lukaku, por exemplo. Ele é mais... Mas ele tem usa muito o corpo de maneira inteligente. Isso faz com que os zagueiros tenham muita dificuldade. Marcá-lo incomoda, é chato. Isso, ele É chato. Não É um jogador chato. Então isso dá benefício aos tem outros, tranquilidade né? com ele. Abre espaço, né? todo- Abre espaço. Isso Tudo a engrenagem... viabiliza melhor os Esse outros. negócio Porque da você vai inteligência... fragilizando, né? Esse negócio da inteligência, ele não falou o Caleri, mas o Zubeldia foi perguntado sobre ele, que ele falou, eu gosto de jogadores inteligentes. Sim. Melhor que jogadores... Melhor não, mas... Não tem jogadores super craques, não sei o quê. Prefiro os Prefiro inteligentes. jogadores inteligentes. Eu sou desse time.